programa de hoje faz um alerta à terceira idade. Muitos de nós tomamos medicamentos regularmente, mas nem sempre armazenamos de forma adequada. E às vezes tomamos até sem prescrição médica. O nosso programa vai ensinar como armazenar corretamente medicamentos e remédios. É o nosso quadro Toques de Saúde. Remédio é todo o procedimento que você faz para cura ou alívio de uma doença ou de um estado temporário. Porque a pessoa confunde muito remédio com medicamento. O remédio pode ser repouso absoluto, pode ser você fazer um exercício físico. O medicamento, não. O medicamento tem um princípio ativo, você vai ingerir ou passar, é um tratamento. O brasileiro tem um pouco de médico e sabe receitar em qualquer situação. Sem perceber, criamos um hábito prejudicial à nossa saúde: a automedicação. Tomo só um remédio para dor, mas assim, 2 por dia, antes do almoço, antes do jantar, ou se não antes do café. Aquele que para fazer efeito eu tomo. Aí tomo um, depois tomo outro. Aí minhas filhas falam: meu Deus, mamãe, a senhora vai passar mal. Aí foi na farmácia comprar um remédio, aí não tinha, aí me deram outro, aí eu tomei. Eu tenho um pouquinho de medo, mas quando a gente precisa, às vezes é difícil médico, né? Tô com dor, eu tomo. Eu só uso o que é necessário, em geral, o que é prescrito. Agora, vez por outra, quando eu preciso, eu tenho uma dor muscular, coisinha que eu acho que posso contornar com um remédio do meu conhecimento, que já tenha sido escrito pelo médico, aí eu tomo sem problemas. E se houver, eu procuro o médico. Sempre que for pegar informação sobre uma medicação, o ideal é que seja de um profissional de saúde. Ele realmente, o prescritor, tem que saber orientar como é feita essa medicação, como é o horário, com ou sem alimento, e quais são os possíveis efeitos adversos dos medicamentos, o que pode dar errado, para que o paciente possa saber o que esperar da medicação. É importante você ouvir o aconselhamento do médico e o farmacêutico. Para não fazer errado, nossa equipe separou algumas dicas importantes. Fique atento. Cuidado ao fracionar os medicamentos. Em geral, eu tomo a média de 2 medicamentos, um pela manhã e um à noite. O médico prescreveu tomar metade do comprimido de 25 miligramas. Cortar não tem tanto problema se o fabricante assim o determinar. Tem medicamentos que podem ser cortados, mas tem medicamentos que não. Tem alguns medicamentos que eles parecem mais balinha, normalmente eles são dragas. Eles vêm com uma capa que reveste o comprimido e garante que, por exemplo, ele tem que ser a substância que faz efeito não seja liberada no estômago, seja liberada no intestino, por exemplo. Então, cortar o remédio tira essa proteção. Pode ser que não se tenha efeito da medicação. Tirar da cápsula também é um erro. Acontece. E normalmente, realmente, é uma dúvida que não foi tirada ou uma orientação mal dada. Em alguns casos, até a gente pode optar por triturar a medicação, mas tudo isso tem que ser feito conforme a orientação médica. A gente não indica nunca que o medicamento seja cortado em 1/4, que seriam em 4 partes, né? Porque nenhum medicamento é sulcado em 4. Ele, no máximo, ele é sulcado ao meio. O medicamento com aquela rachadura no meio, ele indica que o medicamento pode ser fracionado, mas mais do que isso ele não pode ser, porque o princípio ativo não vai estar ali dividido da forma correta. Então, ele pode estar dividindo aquele medicamento em 4, mas está tomando muito mais, uma dose muito maior do que a de 1/4. Falta de informação e conhecimento podem agravar uma doença. É preciso tirar todas as dúvidas ainda no consultório. No consultório, bater muito no martelo de como a medicação tem que ser usada, qual é o horário, como ela deve ser administrada. A gente pega, às vezes, pacientes analfabetos que precisam de esquemas, às vezes com figuras e desenhos que ajudam o paciente a saber qual comprimido que tem que tomar em que momento. Às vezes é um pouco complexo, a gente tem que fazer essa diferenciação dos comprimidos no consultório, porque são muitos comprimidos parecidos. 2 medicamentos para pressão, por exemplo, o que é distribuído aqui na policlínica, o hidroclorotiazida e o enalapril, são 2 comprimidos brancos quase do mesmo tamanho com suco no meio. Então, às vezes até separar por envelopes,
dependendo da sua criatividade, consegue resolver da melhor maneira. Remédios precisam ser tomados na hora certa. Isso é bastante complicado porque alguns medicamentos eles têm que ser rigorosamente no horário. Por quê? Por exemplo, um antibiótico. Quando ele deixa de ser tomado no horário dele corretamente, pode ser que essas bactérias que estejam no corpo do doente, elas voltem a se proliferar e pode provocar que o tratamento seja ineficaz e que essas bactérias fiquem resistentes a esse tratamento, porque ele não está tomando no horário e de forma correta. Então, acaba que esse antibiótico passa a não funcionar e aí teria que começar uma terapia com outro antibiótico, levando a mais complicações, dependendo do antibiótico também, uma terapia mais severa. Então, a gente acaba não indicando que a pessoa tome fora do horário. A gente sempre tenta conciliar ou então fazer o horário que a pessoa mais se adapte a esse horário, para que ela não deixe realmente de tomar o medicamento. Guarde os medicamentos em lugar de fácil acesso. Na minha mesinha próxima à minha cama, e ali eu sei que está guardado a qualquer momento. Eu tenho que usar, eu pego, eu sei que está ali. Medicamento você deve guardar em lugar seco, preferencialmente em prateleiras separadas. E você tem que ter muito cuidado, que dois fatores graves que interferem na eficácia do medicamento são umidade. Muita gente gosta de guardar no banheiro. O banheiro é um lugar muito úmido. E na cozinha, a cozinha é um lugar muito quente. Então, o ideal é ser em prateleiras e você frequentemente tem que estar monitorando essas medicações para ver se o prazo de validade não expirou, para ver se não tem poeira, fungo. E outra coisa muito importante, a pessoa deve guardar o medicamento dentro da embalagem junto com a bula, porque pode ser que outras pessoas venham usar esse medicamento, ele deve estar condicionado como ele veio. É importante reforçar que todas essas dicas precisam ser levadas a sério e que todo medicamento deve ser ingerido com a prescrição médica. Toques de Saúde chega ao fim. Até a próxima viagem.